Minha avó quase morreu por causa de inveja. Inveja. Vamos lá. Deixa eu ver. Não sei se é um moço ou uma moça, mas a gente descobre aqui ou não. É um breve relato sobre um período difícil da vida da minha avó. Abraços. Ok, vamos lá então. Olá, Ana. O relato a seguir ocorreu com a minha avó alguns anos atrás, em uma cidade litorânea, em uma cidade interiorana aqui do estado do Pará. Sendo que a minha avó morava com meu avô, com a minha mãe e com sua irmã, que ainda eram crianças, pois a história se passa há alguns anos, quando a minha avó ainda era jovem. Nessa época, ela havia começado a frequentar um curso para aprender a fazer bolos, provavelmente na casa de alguma conhecida, coisa simples, já que era no interior. Ao mesmo tempo em que sua vizinha também participava do curso. Bom, minha avó terminou o curso e depois começou a fazer já os bolos para vender ali para a região. E os bolos dela eram tão bons que em pouco tempo começaram a ficar conhecidos pela cidade. A vizinha, já citada aí acima, naturalmente vendia também seus bolos por ali, porém não tão conhecidos como os de minha avó. Até então, nada de anormal. Minha avó e sua vizinha vendiam seus bolos depois que fizeram o curso, como uma fonte de renda extra ou como única fonte de renda. As duas se relacionavam como duas integrantes de uma boa vizinhança. Se falavam, pediam coisas emprestadas umas às outras, enfim, uma relação normal entre vizinhos. Mas, depois de um certo tempo, ela começou a sentir certa diferença no comportamento dessa vizinha referente a essa relação que as duas mantinham, principalmente depois de uma encomenda para fazer o bolo de um casamento que a minha avó recebeu. Algo diferenciado das encomendas que as duas costumavam receber e que ela acredita que a vizinha estava esperando ser para ela. Essa encomenda, a vizinha estava esperando que era para ela e no fim foi para a avó do moço, enfim. Depois disso, a vizinha não frequentava mais a casa da minha avó, não pedia as coisas mais emprestadas, se afastou por completo. Era uma situação estranha que não deu para entender muito bem, até piorar na hora da minha avó fazer o bolo de casamento. Tudo começou a dar errado, a massa sentou. E minha avó ficou angustiada, pois tinha que fazer a entrega. Então ela correu para preparar outro bolo. Passou a madrugada toda batendo a massa, quando depois de muito esforço e preocupação, ela terminou. E a mesma coisa aconteceu, a massa sentou de novo. Tipo, embatumou assim, não cresceu. Após isso, minha avó não conseguiu mais fazer um bolo sequer. Toda vez que ela tentava bater uma massa, dava tudo errado, como naquela fatídica noite do bolo de casamento. Bom, passado esse acontecido, a vizinha havia se mudado para um outro estado, ao mesmo tempo em que a minha avó já havia desistido de fazer seus bolos e, além disso, começou a sentir umas coisas estranhas. Ela começou a sentir umas presenças estranhas se aproximando e começava a passar muito mal mesmo, coisa de sentir mal-estar e começar a se tremer todinha. De repente, assim, do nada. Ela ia no hospital, mas nada daquilo passar. Melhorava momentaneamente, mas ocasionalmente as tremedeiras voltavam a perturbá-la novamente. Resolveram se mudar para a capital, em Belém, onde moramos hoje. Mas primeiramente minha avó ficou na casa de sua irmã, enquanto meu avô procurava uma casa para alugar. E ela continuava se sentindo muito mal, já tendo passado uns 6 meses depois da primeira vez que esses fatos estranhos se tornaram rotineiros. Sendo assim, a sua irmã, presenciando toda a angústia pela qual ela passava, resolveu chamar uma curandeira para rezar por ela. Mas minha avó não confiava muito nessas coisas e tinha até um pouco de medo, principalmente por conta da forte influência católica que tinha.
Mas acabou que a mulher rezou e passou uns remédios para ela tomar depois. Ela tomou os remédios e começou a vomitar muito. E começou também a tremer, mas ainda... Aí começou a tremer mais ainda e a presenciar coisas ainda mais estranhas. No fim das contas, o contato com a curandeira só fez piorar ainda mais a situação dela. Tentaram de tudo a essa altura. Levaram ela no médico, aplicavam remédio, mas nada adiantava. Logo depois ela piorava de novo. Nesse meio tempo, meu avô conseguiu alugar uma casa não tão distante e eles se mudaram. Minha avó só piorava e já se sentia bastante mal e angustiada, principalmente quando os ataques pioravam na hora que ela ia rezar o terço. Sim, os piores momentos eram os que ela tentava fazer as suas tradicionais orações e rituais que faziam parte da religião católica. Diz ela que quando começava a orar em frente à imagem de Jesus, sua vista começava a ficar preta. A sensação de mal-estar e de enjoo se intensificavam, mas tudo ficava pior quando ela tentava rezar o terço, pois quando estava na metade começava a tremer, como se uma força inexplicável e invisível a estivesse forçando a largar aquele objeto e parar de rezar, fazendo ela cair de joelhos no chão, tremendo e com aquela sensação de aproximação estranha, sabe, ao seu redor. Só conseguindo se recuperar quando meu avô chegava para ajudar. Minha avó adoeceu de vez e caiu de cama. Chegou a ficar depressiva, já que nem a sua fé conseguia nem a sua fé ela conseguia professar, nem rezar mais ela podia. Nada parecia surtir efeito e as preocupações pela vida da minha avó só aumentavam. Foi quando um amigo do meu avô, vendo a tristeza dele, também bastante preocupado com a situação, disse para ele que tinha um senhor espírita e que atendia as pessoas em uma casa. E disse para o meu avô procurá-lo, pois se assim continuasse, minha avó ia morrer. Mas o meu avô respondia, já sabendo que a minha avó não queria ir e não gostava de procurar essas coisas, pois a igreja não permitia. Mesmo assim, o meu avô foi procurar o tal senhor. Quando meu avô adentrou a casa em que esse senhor espírita atendia as pessoas, logo foi bem recepcionado. Um senhor já bem idoso, cego, logo sentiu sua presença e disse para ele se aproximar. Começou a orar em sua cabeça e disse com a mão na cabeça ainda que fechasse os olhos e começasse a pensar em sua esposa. Depois dele ter feito como o homem pediu, ele parou num instante de impulso e lhe disse: "Vá buscar sua esposa que ela ainda tem cura." Ele saiu então feliz, com um fio de esperança, porém também reflexivo, pensando em uma forma de fazer com que a minha avó pudesse aceitar ir até aquele senhor que oferecera um raio de esperança para minha avó. Depois de tantas tentativas em vão, né? Bom, depois de tanto insistir com a minha avó, ele a convenceu a ir. Falou sobre como havia sido recebido e que o homem parecia um homem de bem, que poderia realmente ajudá-la e tal. Por fim, meu avô a levou até esse homem, que logo de cara pegou em seu ombro e disse: "Volte amanhã, você ainda tem cura." Assim ela o fez, e com mais ou menos um mês indo a esse senhor, ela não sentia mais nada, e o senhor disse que ela podia ir e que estava curada. E realmente ela estava melhor e não sentia mais nada daquelas sensações ruins e coisas estranhas que aconteciam. As tremedeiras na hora de rezar, ou as presenças e os arrepios na hora de dormir. Depois de um tempo de trauma com a coisa pela qual ela era famosa, é isso? E que mais gostava de fazer, tentou novamente fazer um bolo. E para sua surpresa, o bolo saiu bonito e saboroso, como antigamente, tendo ela decidido dessa forma entregar esse primeiro bolo em muito tempo ao Senhor que lhe curou.
Uma das coisas que esse senhor lhe disse foi que não precisa comer nada de ninguém, não precisa fazer trabalho, que só da pessoa desejar o mal já tá fazendo a coisa ruim ir para outra pessoa, sabe? Que a inveja é como um feitiço, afirmou. E a minha avó só foi pensar nisso, nessa mulher, a vizinha, e a inveja dela depois, e que não pôde afirmar que foi ela também, e até pede perdão a Deus se não foi ela. Mas realmente é no mínimo muita coincidência. Um tempo depois, outra irmã da minha avó veio para nossa cidade e estava se sentindo mal também. E minha avó indicou esse senhor. E depois ele disse para ela, para a irmã da minha avó, o seguinte: se sua irmã demora mais um pouco, ela já estaria de ossos brancos debaixo da terra. E essa é a história. Não sei se a mulher era uma maledite, se fez algum trabalho de magia negra para minha avó, ou se era apenas sua inveja mesmo tomando forma. Uns 3 meses depois, aquele senhor morreu e até hoje minha avó é grata a ele por sua vida. Abraços a todos os assombrados, sou fã do canal. Muito obrigada, um beijo para você. E é o que a gente vê por aqui. Esse tipo de coisa. Não precisa fazer muita coisa, só o olho ruim, a palavra direcionada ruim, assim, o desejo impresso ali de ruim já é o suficiente. Deixa eu ver aqui se tem mais beijinhos.